profissional de educação física ou educador físico? O que é correto? E como é que fica personal trainer, professor de academia, professor de educação física? E o treinador, professor de musculação, instrutor de ginástica? Vou explicar tudo isso nesse vídeo. Eu sou Denise Gasseroni, do portal Fica Informa. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Tô usando esse vídeo aqui para responder a dúvida da Suelen num outro vídeo aqui do canal. Ela queria saber o que é correto, né? Professor de educação física, profissional de educação física, educador físico. Ela estava com essa dúvida. Ela vê as várias formas aí sendo usadas, mas não sabia exatamente o que é correto. E eu não vou enrolar. O correto é profissional de educação física. Mas se você quer entender por que as pessoas usam os outros termos e quando eles também podem ser usados, não estão errados, fica até o final do vídeo que eu vou explicar. Profissional de educação física foi o termo regulamentado pela Lei 9696 de 1998, que regulamentou a profissão de educação física e criou ainda o Conselho Federal e os conselhos regionais, CONFEF e os CREFs. É por isso que o termo correto para ser usado é profissional de educação física. Seriam todas aquelas pessoas que cursaram, fizeram um curso superior de educação física, uma faculdade de educação física e que estão registrados em um desses conselhos regionais. Dessa forma, é também uma família na classificação brasileira de ocupações. Em 2013, eu entrevistei lá para o site a advogada trabalhista Joana Duim. Ela é especializada aí no segmento de academias e pôde tirar as minhas dúvidas, que também são as suas dúvidas, sobre todos esses termos, né, que eu falei lá no início do vídeo. Então, se é profissional de educação física, por que algumas pessoas usam educador físico? Por que a gente vê professor de educação física? Aonde que se encaixa aí os instrutores de ginástica, de musculação, treinador de voleibol? Como é que a gente faz com personal trainer? Ela me deu todas essas explicações e é isso que eu vou te mostrar agora. Se você já está curtindo esse vídeo, tasca o dedo no joinha, que isso ajuda aqui no crescimento do canal e ajuda a levar essa informação para outras pessoas que têm a mesma dúvida que você e a mesma dúvida que a Sueli. A primeira pergunta que eu fiz para a Joana é sobre professor e instrutor, né? Quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro? E ela explicou o seguinte: existe uma diferença entre a formação acadêmica e ali a classificação funcional daquela pessoa. Os professores, eles atuam dentro das escolas, das universidades, porque existe toda uma regulamentação aí, existe toda uma legislação em torno desse tipo de atuação profissional. Então, vou dar um exemplo aqui. Um professor, ele não recebe só o valor ali da hora-aula dele. Ele vai receber também pela correção das provas, ele vai receber também pela preparação das aulas. Também tem um regime diferente de férias em relação a outros trabalhadores. Portanto, uma pessoa que trabalha dentro da academia não vai ser registrado ali na academia como professor. Eu trabalhei em academia e na minha carteira de trabalho tinha lá instrutora de ginástica, porque eu dava aula de ginástica. Eles não colocam, ali não fazem o registro de professor, porque senão precisam cumprir com todas essas regras que são relacionadas ali a quem trabalha com docência, né? Quem trabalha em escolas, quem trabalha em faculdades, em universidades. Dessa forma, aquele profissional de educação física que atua dentro da escola, ele é um professor de educação física. Quando ele está registrado ali na escola, no registro vai aparecer professor. Tem outras coisas também que os professores precisam cumprir, como o calendário do ano letivo. Ele não pode tirar férias ali em qualquer data, né? Tem datas específicas, né? Onde toda a escola entra em férias, esse professor também. Outra coisa, esse professor, mesmo durante ali as férias escolares, vai ter um período que ele não vai estar de férias, não. Ele vai ter que ir para a escola para cumprir com outras obrigações. Então, tudo
tudo isso faz a diferenciação. Outra coisa importante, professores precisam cursar licenciatura. Já aqueles profissionais que vão atuar só em academias ou em hospitais ou atuar como personal trainer, eles fazem o curso de bacharelado. Existe aí uma diferença, então, nesses cursos, né? Por exemplo, uma pessoa que estuda educação física, que faz o curso de licenciatura, ela vai ter aulas como, por exemplo, didática. Já quem faz o curso de bacharelado não tem didática nessa grade curricular. Então, existem algumas diferenças no currículo. Muitas vezes, esse profissional, ele acaba fazendo as duas formações. Então, por exemplo, o curso que eu fiz, a gente tinha 4 anos de bacharelado e aí fazia mais 1 ano e meio da licenciatura, porque eu precisava de todas aquelas disciplinas do bacharelado e ainda disciplinas extras que tinham relação com educação física escolar, com didática, com psicologia da educação nessa grade curricular. Há cursos que fazem o contrário, então tem todo um curso voltado ali para a licenciatura e você faz o complemento daquelas disciplinas que são referentes ao bacharelado lá no final do curso e sai com as duas formações. A doutora Joana também me explicou que existe uma diferença no piso salarial, que ao contrário do que muita gente pensa, não são os conselhos, né, federal ou conselhos regionais que determinam, são os sindicatos. E sindicato para professores e sindicato para funcionários, né, de academias e de clubes, eles são diferentes. Então também existe essa diferença aí nessa determinação desse piso salarial, que pode ser regulado tanto de forma no âmbito estadual, quanto pode ser regulado no âmbito municipal. Acho que já deu para entender essa diferença aí entre profissional de educação física e instrutor de alguma coisa, instrutor de ginástica, instrutor de musculação, e também o uso aí de professor quando a gente está falando de registro em carteiras de trabalho. Agora, como é que fica o personal trainer, um treinador de voleibol? Isso também entra dentro dessas subclassificações aí do cadastro brasileiro de ocupações. Isso também tem a ver com aquilo que aquela pessoa, né, atua. Dentro da área de atuação dela. Até porque, por exemplo, dentro de uma academia, que é o ambiente ali que eu trabalhei por mais tempo, com registro, né? Quando a gente vai fazer o registro de um professor, de um instrutor de ginástica e um instrutor de musculação, eles têm valores, eles recebem valores diferentes. E pela nossa legislação, a gente não pode ter uma pessoa que tenha o mesmo cargo que a outra, recebendo valores diferentes. Então, tem todas essas questões, são questões legais, questões trabalhistas. Eu não vou entrar aqui no detalhe, até porque eu não sou especialista, mas só estou tentando te dar aí uma orientação para você entender. Personal trainer também é usado aí de uma forma ampla por pessoas que trabalham de uma maneira autônoma, né? São profissionais autônomos que fazem atendimento, ou que tem, às vezes até não são profissionais autônomos, mas eles têm uma microempresa e que eles atendem como atende um médico, como atende um dentista, por exemplo. Nós somos, o profissional de educação física, ele é um profissional da área da saúde, então ele também pode fazer esse tipo de atendimento, que não é um atendimento ali onde ele não está vinculado a nenhuma empresa. Eu, por exemplo, faço um atendimento de consultoria de bem-estar. Dentro dessa consultoria de bem-estar, vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo para você dar uma olhada como é que isso funciona. Eu vou conversar com a pessoa e vou ajudar a escolher a melhor atividade física, vou dar orientação sobre a melhor forma dela se alimentar e também de outros recursos, como terapias integrativas, que eu trabalho também. Essa é uma forma. E como é que fica a história do educador físico? Eu falei que eu ia deixar para o final, né? E é isso que eu vou falar com você agora. Mas antes de continuar, queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal, para aproveitar para se inscrever agora e já clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui.
Então vamos lá, como é que é essa história? E educador físico? Né? Como é que fica isso? Por que não é correto? Bom, falei lá no início que não é correto porque o termo regulamentado foi profissional de educação física. Algumas pessoas falam que educador físico não é um termo correto porque a gente não educa o físico. Eu discordo dessa observação, eu discordo dessa fala, pelo seguinte, do ponto de vista da linguagem, né, do ponto de vista da língua portuguesa, não está errado a gente falar educador físico. Como, por exemplo, quando a gente fala de um educador ambiental, ele não está educando o ambiente, não é sobre isso, ele está educando sobre o ambiente. Então, o educador físico estaria educando sobre questões relacionadas ao físico, né? Seria essa a ideia quando a gente olha do ponto de vista da linguagem. Já do ponto de vista legal, expliquei que não é assim. Por exemplo, tem uma outra questão. A gente sabe que os neurônios espelho, eles são ativados quando uma pessoa executa uma ação. Se a gente vê alguém dançando, os neurônios motores, que eles são correspondentes a essa ação, a essa atividade, eles acabam sendo ativados, resultando ali num processo de aprendizagem. Então, será que a gente não pode mesmo dizer que o físico não pode ser educado? Eu acho que a gente já extrapolou esse tipo de conversa, assim, partindo de um ponto de vista tão raso, e dá para aprofundar esse tipo de discussão. Não é algo que eu vá fazer nesse vídeo, mas eu queria que você comentasse aí embaixo o que você acha sobre isso. Agora você já sabe qual é a forma correta de se referir àquele profissional que cursou educação física. Ele é o profissional de educação física. Mas, se você quiser continuar chamando aí de professor, se você quiser continuar falando, ei, prof, tudo bem, como é que você tá? Não tem problema. Você pode fazer isso. E eu tenho certeza que o teu professor, o profissional de educação física que te atende, independente de onde, ele vai gostar bastante. Um beijo, um abraço e até a próxima.